Sim, nós precisamos falar sobre ele, Nomadland, o filme que ganhou tudo que tinha pra ganhar lá no Oscar e que tem tudo a ver com o que eu falo aqui nesse canal. Bora ver? My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Don't worry about me, I'm okay. Say I'll see you down the road. And I do. I see them again. Bom, sejam muito bem-vindos aqui a Filomena Estradeira, um canal que fala sobre Kombi Home, sobre motorhomes e sobre cultura de viagem de uma maneira geral. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, é só clicar aqui embaixo. E esse vídeo faz parte de uma playlist que se chama Que História é Essa?, que é uma playlist especial que está indo ao ar agora todos os domingos, em que eu conto alguma história que tem a ver com o tema do canal. Se você quer ver mais sobre essa playlist, o link dela está aqui em cima, é só dar uma olhadinha, tem alguns vídeos bem interessantes sobre esse tema. E definitivamente não dá para não falar sobre o fenômeno Nomadland, que ganhou o Oscar de melhor atriz, melhor diretor, melhor roteiro e, logicamente, o melhor filme, que é o prêmio máximo do Oscar, né? Vale lembrar que ele também ganhou um monte de outro prêmio importante, tipo o Globo de Ouro, o Leão de Ouro e o prêmio do Sindicato dos Diretores. Ou seja, o filme ganhou quase tudo que tinha para ganhar aí nesse último ano de prêmios. Oficialmente, o filme estreou no Brasil agora há pouco, no dia 15 de abril, e eu assisti ele com um bilhete de ouro. Você sabe o que é o bilhete de ouro? Bilhete de ouro do pirata tapa-olho. Entendeu? Pega a referência, hein? Mas se você ainda não assistiu o filme, pode ficar tranquilo, porque eu não vou dar spoiler nenhum aqui nesse vídeo, tá bom? Pelo menos eu acho que eu não vou dar spoiler, tá? Se eu der spoiler, eu vou avisar antes de dar o spoiler, mas eu acho que eu não vou dar não. A ideia aqui, na verdade, desse vídeo não é exatamente falar sobre ele num contexto do cinema, né? Até porque a gente não é um canal de cinema. Mas é falar mais da parte que nos cabe, porque afinal de contas ele é um filme que tem muito a ver com tudo isso aqui que eu falo no canal. Quer falar sobre essa vida nômade que a diretora Chloé Zhao, nome legal, né? É chinês, mostra de forma brilhante no filme. Inclusive aborda muitos temas que várias vezes a gente acaba não pensando e deixa passar e vai ficando. Coisas que a gente de fato nunca para pensar aqui no Brasil quando a gente pensa de motorhome. O que nós entendemos aqui no Brasil sobre vida nômade, sobre viajar pelas estradas, a liberdade, viver uma aventura eterna, né? Quase sempre é só um lado dessa história. O lado mais bonito e quase sempre o lado que a gente também mais gosta disso aqui tudo, né? Mas existem outros motivos que fazem com que as pessoas vivam nas estradas, que as pessoas entrem na vida nômade. Vale lembrar que o filme não é um filme muito comum. Ele tem uma estética que, para quem não está acostumado com filmes de arte, ele pode parecer um pouquinho estranho, né? Ele é um filme bem mais calmo, ele tem uma cadência bem tranquila, tem detalhes bem sutis, a trilha sonora dele é magnífica, uma das trilhas mais lindas que eu já vi, e tem que prestar muita atenção em coisas que são mínimas, assim, detalhes que são bem sutis e que muitas vezes a gente já não está mais acostumado a ver esse tipo de filme por conta das outras coisas que a gente assiste o dia inteiro aí, né, que chega na gente por Netflix, enfim, de todas essas maneiras. Pois é, não tem tiro, não tem sangue, não tem metralhadora, não tem o Rambo, não tem nenhuma nave espacial vindo detonar o planeta Terra, não tem nada disso, tá? O filme é sobre outra coisa, vai mais devagar aí nessa história. No Brasil, até muito pouco tempo atrás, a gente sempre seguiu uma lógica que era muito simples. Ter motorhome era coisa de rico. E também nesse imaginário só existiam dois tipos de pessoas que poderiam fazer essas viagens aí longas por tempo indeterminado. Primeiro, as pessoas que tinham muita grana, que dinheiro não era problema, enfim, que veio de família rica ou enfim, se tornou rica e não tinha questão nenhuma. Podia ficar viajando aí por esse Brasilzão por anos que nunca ter que voltar para casa para fazer dinheiro. Essa não era a preocupação dela. E o segundo era um tipo de gente muito mais comum e que se entregava à viagem como uma aventura e acabava fazendo dessa viagem uma maneira de fazer dinheiro, ou pela própria viagem, vendendo esse conteúdo, produzindo, ou trabalhando em alguns lugares aí durante a viagem. Por muito tempo a gente só pensava nesses dois tipos de nômades no Brasil, né? Essa galera. Mas os dois têm uma coisa em comum e que é muito importante aqui nessa história. Todos eles escolheram entrar nessa vida. Foi uma escolha estar ali, né? Seja por conta da aventura, seja por conta do conhecimento, mas principalmente pela vontade de viajar e de viver nessa vida. Nomadland vai falar exatamente do oposto disso, do outro lado dessa moeda. Nem sempre viver assim é uma escolha.
E em alguns lugares do mundo, às vezes é a única alternativa para uma pessoa que perdeu quase tudo. Uma pessoa que está sem moradia, está sem emprego, sem aposentadoria, muitas vezes sem um respaldo da família, a vida nômade barata acaba sendo a única opção para uma grande parcela da população nesses países mais ricos, né? Nesses países mais ricos, principalmente nos Estados Unidos, onde o filme se passa, motorhomes custam muito mais barato, né? Vocês sabem disso, que toda semana, inclusive, alguém pergunta se dá pra comprar um motorhome lá e trazer pra cá. Dá pra comprar um motorhome no eBay? E no AliExpress, dá pra comprar motorhome lá também? Mas eu comprar, os caras entregam de Sedex aqui ou vem de navio? Tipo, como é que faz pra comprar esse trem? Essa aí é outra história, depois a gente conversa. E nesses lugares, o custo de se manter um motorhome desse, logicamente, também é muito mais barato, né? Inclusive, se você quiser viajar com ele, você não precisa ficar com ele parado. E a junção desses dois fatores, que é a falta de moradia para muita gente e motorhomes ou veículos por um preço muito barato, acaba se tornando, na verdade, a única alternativa para milhares e milhares de pessoas. E isso é o que acontece com a protagonista do filme, de Nomadland, que é encenada pela incrível Frances McDormand. A Frances já é bem famosa, né, meu? Tá em Hollywood já faz bastante tempo. Inclusive, no Brasil, ela ficou famosinha quando ela participou do Transformers. Asked about this mystery raid in the Middle East, so it's time to come clean. Was your unit involved? It appears was in response to an event. Get there, and you must pray. Bom, agora você deve estar pensando aí, né? Poxa, Fabu, mas aí fica fácil, né, cara? O cara perde a moradia, vai morar aí num baita motorhome, nessas coisas gigantescas aí que tem lá nos Estados Unidos. Assim até eu, muito mais fácil, né? Bom, calma que não é assim não, e você já vai entender por quê. No filme, a Carrie, que é a protagonista, ela vai trabalhando de pequenos em pequenos bicos, né? Pequenos trabalhos que ela consegue, inclusive na Amazon aparece ela trabalhando. I need work. I like work. E vai viajando meio que aleatoriamente pelos Estados Unidos. E nessas viagens ela acaba encontrando outras pessoas que estão vivendo do mesmo jeito que ela, né, nessa vida nômade. E o legal é que várias pessoas que aparecem no vídeo são verdadeiramente nômades. As pessoas vivem assim há anos. Elas não são atores, são pessoas comuns, reais, pelos mais variados motivos acabaram aderindo à vida nômade. E que por várias vezes, como aparece no filme, elas se reúnem, se juntam todas em alguns acampamentos. E nessas ocasiões dá para notar que a grande maioria vive em vans ou motorhomes adaptados, bem mal feitos, assim, com pouco isolamento térmico, sem aquecimento. Inclusive tem uma cena bem legal do filme que dá para notar muito bem isso daí, de como são precários esses motorhomes dessa galera. E toda essa precariedade fica evidente em algumas cenas, que eu não vou dar spoiler aqui quais são, mas tem cenas bem interessantes. Vale lembrar, pessoal, que toda essa galera desse contexto e que o filme acaba retratando, são pessoas que de certa maneira acabaram numa situação social bem ruim, né? Numa quase falência, assim. Então não faria sentido nenhum o cara ter um motorhome muito grande. São adaptações que é o que tem para hoje, literalmente. E aqui eu vou fazer um parêntese nessa história toda para falar de uma coisa que se chama gentrificação. Que nome esquisito, né, Fabu? Mas eu vou resumir muito resumidamente. Mas gentrificação é quando o custo de viver em um lugar, pode ser o custo social, custo econômico, inclusive, acaba se tornando tão alto que fica inviável morar ali naquele lugar. Simplesmente você não consegue. Um exemplo interessante de gentrificação desse fenômeno é o que acabou acontecendo em algumas cidades ali do Vale do Silício, perto dessas grandes empresas, tipo Google, Yahoo, enfim, essas gigantescas que a gente conhece, foi se tornando tão difícil morar ali, tão caro, que ninguém mais conseguia pagar para ficar morando ali, simplesmente assim. E qual foi a solução que essa galera encontrou? Comprar motorhomes baratos, trailers baratos e estacionar em aeroporto, em estacionamento e muitas vezes até na rua. Tem uma coisa interessante que dá para fazer aí na sua casa, que é pegar o bonequinho do Google Street View e dando uma volta ali em volta do Google, e você vai ver que tem muito motorhome estacionado nas ruas do entorno. E toda essa galera aí é uma galera que simplesmente não tem mais condições de pagar aluguel dentro daquela cidade e acabam morando em motorhomes. E também são motorhomes extremamente precários, né?
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo várias matérias falando disso, se você tiver interesse, aproveita e dá uma olhadinha aí embaixo. Mas só pra gente ter uma ideia, no último censo dos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas vivem em motorhomes ou em trailers. E uma grande parcela dessa galera é uma galera que morar ali foi a única solução, a única alternativa por um momento. Mas vamos voltar lá pro filme, que é o que importa. Como eu já disse lá no começo desse vídeo, várias pessoas que aparecem no filme, no Nomadland, não são atores, são pessoas reais que vivem ali o cotidiano de uma vida nômade, né? Linda, o Charlie e o Bob são alguns desses personagens que na verdade são da vida real. E eu quero chamar muita atenção aqui para uma dessas pessoas, que é o Bob Wills, que é o barbudão, cara que tem uma barbona branca bem bonita assim que aparece no filme, da hora a barba dele, cara. No filme o Bob é representado como um líder de um grupo de pessoas, de um movimento, né, que acaba acolhendo outras pessoas que estão iniciando a vida nessa maneira, nesse jeito nômade, né, de viver. E, inclusive eles organizam alguns acampamentos. E na vida real é isso mesmo, cara. O Bob Wills, ele é um certo fenômeno nos Estados Unidos. Ele tem um canal no YouTube chamado Cheap RV Living, ou traduzindo aqui bem toscamente do meu inglês para português, Vida Barata em Veículos de Recreação. E que ele usa esse canal para falar exatamente isso, sobre vida nômade e dar dicas para toda essa galera que tá pensando em fazer isso. Inclusive, no filme tem uma cena em que a Carrie tá num encontro desses organizados pelo Bob, em que ela participa de uma oficina, que são essas coisas que acontecem mesmo nos acampamentos do Bob, ensinando a galera a arrumar pneu da van. Uma outra oficina que ela participa a como construir um porta-pote alternativo ali, se você não tiver um porta-pote. É bem interessante, essas cenas são bem bacanas, e isso acontece de verdade. E o Bob, ele tá na estrada desde 1995, e ele foi um dos precursores desse movimento nos Estados Unidos. My name is Bob Wells, and I live in a van. I've spent the last 10 years connected to nature. I can hear it, I can feel it. Outra curiosidade bem interessante é que o Bob não tinha a menor ideia de quem era Frances McDormand, e ele só se deu conta de que ela era alguém famosa, de que ela era alguém bem importante no final de uma cena, que pra mim é uma das cenas mais bonitas do filme, em que eu não vou falar aqui, porque também não vou dar spoiler, beleza? O filme, gente, ele é incrível e indispensável pra quem gosta do assunto. Ele não tá disponível em nenhuma plataforma online, você não acha ele no Google, você não acha ele no Netflix da vida, em nenhum desses lugares. Mas dá pra assistir ele por meio de uns cambalacho aí, que eu não preciso ficar explicando aqui que tipo de cambalacho que é esse, né? No fim, o filme acaba tratando de um lado da história que a gente ainda não tá acostumado a ver aqui no Brasil. E eu digo ainda, porque isso é só uma questão de tempo, né? Tudo que acaba acontecendo lá, chega aqui depois de um tempo. É provável que daqui a alguns anos esse fenômeno também acabe se repetindo aqui no Brasil. Mas é bom a gente pegar o filme, ver com calma, assistir com carinho e entender que nem sempre só o lado da história que a gente conhece é o lado que existe. Existem várias maneiras da gente pensar essa vida nômade, e o Nomadland mostra isso de uma maneira muito, muito, muito bonita e sutil. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, aproveita, se inscreve, e se você curte demais esse tipo de conteúdo, considere se tornar um membro aqui do canal a partir de R$ 2,99, e o seu nome aparece junto com toda essa galerinha que está aqui do lado, que são extremamente importantes para o crescimento desse canal. Beleza, pessoal? Então agora vai lá, procura o seu vídeo aí, acha o Nomadland, assiste e comenta aí embaixo o que você achou. Beleza? Galerinha, muito obrigado, até o próximo. Fui!